Olá, meu nome é Lucas Martins, do canal Aprender e Construir, e no vídeo de hoje eu vou procurar explicar ou esclarecer uma dúvida do Jarlisson Mendes. O Jarlisson Mendes, no nosso vídeo falando sobre a construção de gaveta, né, a fabricação de gaveta, um vídeo, vou deixar a descrição dele aqui embaixo, um vídeo que eu explico passo a passo a forma com que eu fabrico as minhas gavetas, tá? Não que essa seja a única maneira correta, mas cada marceneiro, né, trabalha de um jeito, trabalha de uma forma. Eu gosto de trabalhar desse jeito por conta da resistência que a gaveta fica e também o acabamento, né? Eu evito ao máximo deixar parafusos aparentes. Tá? Então, eu trouxe aqui o vídeo dessa gaveta, né? Essa gaveta desse vídeo que eu explico o passo a passo dela. Só que antes de mostrar a gaveta, eu quero compartilhar aqui o que o Jarlisson ele comentou. Ele diz o seguinte, ó: independente de se colocar as laterais da gaveta por dentro da contrafrente ou ao contrário, a contrafrente por dentro das laterais, tem que descontar a espessura das corrediças e a espessura do MDF. O que o Jarlisson está dizendo é o seguinte: quando a gente vai fabricar as gavetas, você tem aqui está a gaveta que eu comentei. A gaveta, você olha ela sempre assim, certo? Aqui é a frente da gaveta. E aí o que você tem? Você tem a contrafrente, a peça posterior e as laterais da gaveta. O método que eu ensino, que eu trabalho, é as laterais cobrindo a contrafrente e a posterior. Tá vendo? Você deve estar perguntando, pô, mas você não fez o fitamento aqui? Não, porque aqui, como eu falei, é uma gaveta só de demonstração e essa parte não fica visível. Tá? E como a gaveta, o móvel ainda não foi finalizado, ainda não tem os tapa-furos aqui. A tapa-furo eu utilizo só nesse caso de gaveta aqui ou em raríssimas, raríssimas exceções, tá? Então, voltando, o método construtivo que eu utilizo é as laterais cobrindo a contrafrente e a posterior. Por que eu faço isso? Porque quando você abre, ou seu cliente abre o móvel, tá vendo? Essa parte aqui ela vai ficar para dentro, a lateral do móvel ela termina aqui. A corrediça, o limitador dela é aqui. Então, você não tem nenhum parafuso aparente aqui, tá vendo? Porque como é uma gaveta baixa, eu utilizo só um parafuso para poder travar. Caso eu fizesse essa gaveta com a contrafrente e a posterior cobrindo a lateral, aqui você ia primeiro visualizar uma linha, né, que é a junção dos dois MDFs, e uma outra coisa também. Eu acredito que assim fica mais resistente. Por quê? Porque a força, né, quando... Tudo bem que a gente não vai fazer muita força para abrir uma gaveta, mas a força é sempre nessa direção aqui. Então, eu travo essa minha frente na contrafrente por dentro, com parafuso também, só que toda a força aqui, ela está na contrafrente que está travada pela lateral. Então, a força que ele faz, imagina que tem o parafuso, né? Aqui está a minha lateral, né? O parafuso travou a lateral aqui. Então, se eu faço um esforço nessa direção, o risco que eu tenho de poder, sei lá, quebrar a gaveta ou soltar a frente dela é muito menor do que se eu fizer o parafuso prendendo nessa direção e a força também vindo nessa direção. Está no mesmo sentido do arranque do parafuso, né? Ou da prega do parafuso. Então pode ser que, se eu puxar a gaveta com muita força, pode ser que com o tempo ela vá desgastando e acabe estourando. Isso nunca aconteceu, nunca vi, mas eu gosto de trabalhar desse jeito por conta disso, né? Primeiro, questão estética, você não tem parafusos aparentes aqui. Como eu falei, essa parte aqui fica para dentro do móvel, então não é visível. E também tem essa questão da resistência. Uma outra coisa também é que eu gosto de fazer tanto a posterior quanto a contrafrente, ó, tanto a posterior quanto a contrafrente um pouquinho mais baixa do que as laterais, né? É uma preferência minha. Então agora indo para resposta, na verdade, do Jarlisson, ele pergunta, sempre que ele for fazer, independente do método que vai montar a gaveta, precisa descontar a espessura do MDF da corrediça? Precisa, Jarlisson, precisa pelo seguinte, ó, eu reproduzi aqui um módulo onde vai uma gaveta só, tá vendo? Então aqui você tem as corrediças, o módulo e o vão interno, tá? Então, para poder fazer esse cálculo, o que você precisa fazer? Primeiro, você vai considerar a largura interna do vão,
para poder você saber quanto que é preciso descontar até chegar na largura da gaveta em si. Porque aqui você tem o vão, mas a gaveta mesmo, ela vem aqui assim, ó, tá mais para dentro, tá vendo? Então aí o que que você precisa fazer? Você precisa pegar aqui a largura do vão interno, vamos supor que aqui seja, sei lá, 400, né, 40 centímetros. Aí o que que você precisa fazer? Do vão interno, você vai descontar a espessura das corrediças, que eu considero sempre 26 milímetros, né? 13 para cada lado de corrediça. É 12,7 alguma coisa, eu sempre arredondo para 13. Então 400 menos 26, você tem aqui 4, 2 para 9, 7, 7, 3, 7, 4. Então você tem uma largura da gaveta com 374. Então, para ficar mais fácil para você entender, se o vão da sua gaveta é 374, o vão interno, a sua gaveta, ela vai ter, desculpa, se o vão da sua gaveta é 40 centímetros interno, você vai descontar os 26 das corrediças e aí você vai chegar na largura da gaveta. Nesse caso, sua gaveta, ela teria 374 de largura total. Aí o que que você vai fazer? Ainda bem que tem a gaveta aqui, fica mais fácil até de você visualizar. Ó, você olhando a gaveta desse jeito, você tem uma peça aqui e duas laterais. Você precisa descontar essas espessuras para chegar no tamanho dessa peça, tá? Se você for fabricar ela desse jeito, imagina que aqui é a frente da gaveta. Você vai precisar fazer essa conta para achar o comprimento das laterais. Tá? Agora, respondendo de uma vez aí a sua pergunta sempre você precisa fazer a conta considerando o vão interno da gaveta, aí você desconta as corrediças. Depois que você descontou as corrediças, você vai chegar na largura da gaveta. Aí, independente se você vai fazer a lateral cobrindo a contrafrente e a posterior ou o contrário, aí que você vai chegar nessa conta e ver quais vão ser os tamanhos de cada peça, né? O tamanho da lateral, o tamanho da contrafrente e assim sucessivamente. Mas para você chegar no tamanho útil da gaveta, você precisa descontar do vão interno, você precisa descontar as corrediças, tá? Eu não sei se ficou muito confuso, foi muita informação aí para você nesse vídeo, mas eu espero poder ter te ajudado, Jarlisson. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários. Vai ser uma satisfação poder te responder. E caso você queira uma interação, ou você que está acompanhando, além do Jarlisson, queira uma interação maior com a gente aqui comigo do canal, você pode seguir lá no Instagram. Instagram é Aprender e Construir, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. E aí por lá fica mais fácil, a interação mais próxima. Eu posso até mostrar algo do dia a dia ali, na fabricação real de algum móvel, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre fabricação de móveis planejados, sobre projeto, deixa aqui nos comentários ou envia uma mensagem pra gente lá no Instagram, que eu faço questão de parar o meu tempo e poder te ajudar esclarecendo a sua dúvida e a pergunta. Tá bom? Se você já é inscrito, clique em curtir ou ativa as notificações se ainda não está ativada. E caso você ainda não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal e se inscreve para você poder acompanhar os conteúdos que são postados aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!